Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota. Hoje nós vamos falar sobre férias, né? Quem não gosta de férias? Todo mundo gosta de férias e espera ansioso por esse dia chegar, por esse tempo chegar, né? Bom, a Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, elas garantem aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. É o chamado terço constitucional de férias. As férias devem observar um período de 30 dias corridos para todos os tipos de empregados. O período de férias ele pode sofrer descontos em razão de algumas faltas injustificadas caso o empregado tenha faltado durante os 12 meses em que é o período aquisitivo do direito das férias. Tá? O artigo 130 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, ele menciona justamente esse período em que o empregado tem direito, por exemplo. Ele fala que até 5 faltas injustificadas do período de 12 meses consecutivos, o empregado ainda terá direito a 30 dias de férias. Se ele faltar até 6 dias injustificadamente, né, e de 6 a 14 dias, aí diminui o período de férias dele, ele só vai ter direito a 24 dias. Se o empregado faltar durante o período aquisitivo, durante os 12 meses, ele faltar de 15 a 23 dias, injustificadamente, ele só vai ter direito a 18 dias de férias. E se ele vier a faltar de 24 a 32 dias, ele só vai ter direito a 12 dias de férias. O artigo 130 ele vai mais além. Ele fala que se o empregado tiver mais de 32 faltas, ele perde o direito de férias, ele deixa de ter o direito das férias, né? E também ele menciona que é proibido descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço, né? E ele também fala que o período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. E aí o artigo 131 da CLT, ele vem mencionar quando não é considerado falta ao serviço, né? Porque no artigo 130, ele menciona quando é que o empregado vai perdendo o seu direito dos 30 dias de férias. O artigo 131 vem falar quando não será considerado. Vamos lá, artigo 131. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior a ausência do empregado. Primeiro, nos casos referidos no artigo 473. O artigo 473, ele fala de faltas justificadas, tá? E quais são elas? Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando o empregado precisa se apresentar perante o Poder Judiciário, ele pega uma declaração no Poder Judiciário e apresenta no trabalho, essa falta dele foi justificada, né? Em caso de licença maternidade, licença paternidade. Então, o artigo 473, ele menciona várias hipóteses em que o funcionário pode faltar justificadamente, em que se ele vier a faltar e se estiver dentro dos casos previstos no artigo 473, ele não vai perder o direito de férias, não vai ser diminuído os dias de férias dele, ele ainda vai ter direito aos 30 dias, tá? Porque está previsto o caso dentro do artigo 473, tá? Da CLT. Segundo, durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário maternidade
custeado pela Previdência Social. Terceiro, por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, excetuada a hipótese do inciso 4º do artigo 133. Quarto, justificada pela empresa, entendendo-se como tal, a que não tiver determinado desconto do correspondente salário. Quinto, durante a suspensão preventiva para responder o inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. Sexto, nos dias em que não tenha havido serviço, salvo nas hipóteses do inciso 3º do artigo 133. Então, essas são as hipóteses em que as faltas são justificadas. Ele não vai perder o direito de férias, tá? Bom, como é conquistado isso? Eu tenho dois períodos. Eu tenho o período aquisitivo e o período concessivo. O período aquisitivo são os 12 meses iniciais em que o trabalhador adquire o seu direito de férias. O período concessivo são os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, onde o empregado vai gozar as férias. Exemplo: digamos que o empregado tenha sido admitido em 10 de maio de 2010. Tá? Então, o período aquisitivo dele foi de 10 de maio de 2010 até 10 de maio de 2011. Tá? Por quê? Porque em 10 de maio de 2011 começou o período concessivo. Então, durante o período concessivo, o empregador deve conceder as férias ao empregado, a seu único e exclusivo critério. Quem escolhe é o empregador, tá? Só que ele precisa avisar ao empregado com antecedência mínima de 30 dias que ele vai sair de férias naquele período. Não importa o pedido do empregado, tá? E nem sequer a concordância do empregado, porque quem decide as férias é o empregador. Tá? Antes da reforma trabalhista de 2017, em casos excepcionais, as férias poderiam ser divididas em 2 períodos. Era isso que tratava o artigo 131 da CLT, antes da reforma trabalhista de 2017. Com a reforma trabalhista de 2017, a Lei 13.467 de 2017, as férias elas passaram a poder fracioná-las, ou seja, o empregador hoje ele pode dividir as férias em 3 períodos, sendo que um não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser inferior a 5 dias corridos. Tá? Este fracionamento ele vai depender da concordância do trabalhador. Tá? As férias também elas não podem iniciar 2 dias antes de feriados ou do repouso semanal remunerado, que seria o sábado e o domingo. Tá? Também há previsão de 2 exceções para a concessão das férias por ordem do empregador. Exemplo: os membros de uma mesma família que trabalham no mesmo local. Eles têm o direito de gozar as férias concomitantemente, ou seja, juntos. Eles têm o direito de tirar as férias juntos por eles fazerem parte da mesma família. Tá? Os estudantes menores de 18 anos, eles podem coincidir suas férias no trabalho com as férias escolares. Gente, isso tem previsão no artigo 136 da CLT. Vamos ler. A época da concessão das férias será que melhor consulte os interesses do empregador. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa
terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem, e se disto não resultar prejuízo para o serviço. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Tá? Muito bem. Existem muitas hipóteses que a gente escuta por aí, os trabalhadores, os empregados, falando, eu vou vender minhas férias, né? Eu vendi minhas férias. Como é que funciona isso? É chamado abono pecuniário, que tem previsão no artigo 143 da CLT. O empregado ele pode converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário. Quando a gente fala em 1/3, a gente está falando de 10 dias, né? Então, assim, aí eu posso vender abono pecuniário, o nome está falando, é pecúnia, é dinheiro, tá? Para isso, ele precisa requerer ao empregador esse direito das vendas das férias com 15 dias de antecedência do término do período aquisitivo. Antes de terminar o período aquisitivo, 15 dias antes, eu falo para o meu empregador, olha, eu gostaria de vender 1/3 das minhas férias. Então, eu não posso esperar chegar até o período concessivo. Eu preciso avisar o meu empregador 15 dias antes de terminar o período aquisitivo. Se o empregado optar pela venda de, no máximo, que é o máximo permitido pela lei, 10 dias do seu período de férias e comunicar ao empregador com antecedência mínima de 15 dias antes do término do período aquisitivo, este ficará obrigado a aceitar. Então, o empregador ele tem obrigação em aceitar se o empregado quiser vender. E aí ele tem que comprar os dias que ele quer vender. Tá? E isso o assunto que dispõe isso é a faculdade do empregado e não do empregador. Tá? Vamos ler o artigo 143 da CLT que fala a respeito. 143. É facultado ao empregado, tá vendo? A faculdade é do empregado e não do empregador. Então, quem decide se quer ou não vender é o empregado, né? Converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, o empregado ele tem que comunicar 15 dias antes do período aquisitivo. E o máximo permitido são só 1/3, que são 10 dias de férias, tá? Vamos falar um pouquinho sobre férias coletivas, que está previsto no artigo 139 da CLT. O artigo 139 da CLT, ele fala que as férias poderão ser concedidas a todos os empregados de uma só vez, que são as férias coletivas. Tem empresas que dispensam todos os empregados de uma só vez, tem empresa que normalmente faz isso na época de final de ano, dá férias para todo mundo da empresa, né? Tem empresas que dão férias por setores, coletivamente, em determinado período, tá? Então, nesse caso, poderão ser divididas em 2 períodos sem excepcionalidade, contando que um deles não seja inferior a 10 dias. Para a concessão das férias coletivas, o empregador comunicará com antecedência mínima de 15 dias à Delegacia Regional do Trabalho, aos empregados e ao sindicato de classe. Tá? O empregador ele tem que comunicar à DRT, os empregados e o sindicato de classe 15 dias antes que haverá férias coletivas. Tá?
O artigo 140 da CLT, ele estabelece que o empregado que tiver menos de 12 meses na empresa e sair de férias coletivas, ele recebe as férias proporcionalmente. Então, vamos lá, artigo 139 e 140 da CLT. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Observem que o início do artigo fala que eu posso dar férias a todos da empresa ou setores da empresa diferentes, tá? Eu posso dar férias coletivas somente para um setor da empresa. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a afixação de aviso nos locais de trabalho. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo. Então, aquele funcionário que ele tem menos de 12 meses na empresa, digamos que ele tem 8 meses na empresa de trabalho, e aí a empresa deu férias coletivas para todos os funcionários. E aí aquele empregado ele também tem que sair de férias, ele não pode ser o único a ficar lá trabalhando na empresa. Imagina, a empresa pode até estar fechada nesse momento. E aí ele vai sair. Então ele vai receber férias proporcionais dos 8 meses trabalhados. Quando ele voltar, começa um novo período aquisitivo, não vai continuar. Tá? É como se ele tivesse entrado na empresa posteriormente, então vai fazer uma nova conta do período aquisitivo das férias. Tá? Muito bem. Quando as férias não forem concedidas no curso do período concessivo, como eu disse a vocês, existem 2 períodos. Um período aquisitivo, onde o empregado ele conquista o direito de férias. Ele vai conquistando o direito de ter as férias. São os 12 meses primeiro. Os 12 meses consecutivos é o período concessivo, em que o empregador é obrigado a dar férias ao empregado. Então, quando essas férias não forem concedidas no período concessivo, o empregador pagará em dobro a remuneração do empregado, mais o terço constitucional. É isso que prevê o artigo 137 da CLT. Vamos lá no 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. A sentença combinará a pena diária de 5% do salário mínimo da região devida ao empregado até que seja cumprida. Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho para fins de aplicação da multa e de caráter administrativo. Não é pelo simples fato de o empregador efetuar o pagamento das férias em dobros
em caso de não concedê-las no período devido, que o empregado não deverá gozá-las. Pois se isso fosse correto, a gente ia admitir a venda total das férias, sendo que isso é proibido, eu só posso vender 10 dias de férias. Tá? Então, mesmo que ele passe o período concessivo, ele não forneceu as férias ao empregado. Tá? Se ele não forneceu as férias ao empregado no período determinado, né, que o empregado deveria gozar as férias, então ele tem que fornecer mesmo assim. Mesmo que ele pague em dobro, o empregado também tem o direito de gozar aquelas férias que ele não gozou em tempo oportuno, no tempo que ele deveria gozar. Tá? Bom, isso tem previsão no artigo 137, que a gente acabou de ler, da CLT. O próprio artigo 137, ele fala do artigo 134 da CLT, do prazo que é determinado pelo artigo 134 da CLT. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período de 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dias de repouso semanal remunerado. É o que comentamos também há pouco a respeito. Então, o empregador ele é obrigado a cumprir a determinação do artigo 137 e 134 que fala sobre os prazos. Tá? Quando é que esse empregado ele perde o direito de férias? Ele perde o direito de férias durante o período concessivo. Mais de 32 faltas injustificadas ao serviço, ele vai perder o direito de férias dele, o que mencionamos também há pouco. Mas existem outras razões que acarretam a perda desse direito. Razões essas que são disciplinadas pelo artigo 133 da CLT. Vamos lá, 133 da CLT. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída. Ou seja, ele rescindiu o contrato, rescindiu o vínculo empregatício e como ele não foi readmitido dentro de 60 dias após que foi contado a sua saída, ele vai perder o direito de férias, tá? Se ele foi readmitido após esses 60 dias, aí ele perde o direito de férias. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. O empregado ele permanece usufruindo de uma licença remunerada por mais de 30 dias, ele perde o direito de férias. Não tem nem lógica, o empregado ele está de licença, não está trabalhando e mesmo assim continua recebendo o seu salário por mais de 30 dias, então não justifica ele ter o direito de férias ainda. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Caso ocorra uma paralisação dos serviços da empresa, seja por qualquer razão, agora mesmo estamos vivendo uma pandemia que muitas empresas paralisaram os serviços e continuam pagando o salário. Então, esses funcionários, diante dessa paralisação que está havendo, que eles deixaram de trabalhar, não é aqueles que estão em home office, não são aqueles que estão trabalhando de casa. Aqueles que estão em casa sem trabalhar e continuam recebendo os seus salários.
Então, eles perdem o direito de férias, tá? Nesse caso. Se tiver percebido da Previdência Social, prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuo, né? Digamos que está sob a tutela da Previdência Social, né, recebendo um auxílio da Previdência Social, em razão de ter sofrido um acidente de trabalho ou até mesmo um auxílio-doença por mais de 6 meses, né? Mesmo que esse auxílio não seja em meses corridos, seja em meses descontínuos, eles também perdem o direito de férias. O artigo ele continua, vamos lá. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Tá? Então, vai começar um novo período aquisitivo quando o funcionário voltar às suas atividades normais ao serviço. Tá? Então, aí começa um novo período aquisitivo. Para os fins previstos no inciso 3º deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará nos mesmos termos ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais. Né? Então, é isso. O artigo 133, ele fala que quando houver essas interrupções, o empregado ele vai perder o direito de férias dele, tá? Por causa desses eventos que a gente mencionou. E quando ele volta a trabalhar, vai começar com nova contagem de um novo período aquisitivo de férias. Tá? E vai ter que conquistar mais 12 meses trabalhados para ter novo direito ao período concessivo, ou seja, para ter novo direito de gozar as férias. Tá? Então é isso. Hoje falamos sobre férias, né, com as mudanças que houveram na reforma trabalhista. E até a próxima aula. Tchau!